Irmãos, eu compartilhei na nossa vigília, sexta-feira, que eu havia recebido um WhatsApp de um amigo, dizendo: Derones, por favor, ore pela minha paz. Eu falei: meu Deus, um homem inteligente, um homem de uma situação financeira boa, de um bom conceito na sociedade, e pega o WhatsApp e diz: ore pela minha paz, eu preciso de paz. Irmão, nós estamos vivendo em um mundo, como o Rogério já deu aí uma introdução para a minha palavra. Exatamente esse é o contexto do mundo que nós estamos vivendo. Jesus, em Mateus 6, do versículo 31 ao versículo 34, Jesus diz: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém, irmãos? É interessante que dentro desse contexto de inquietação, de preocupação, ocupação, preocupação, essa é a realidade dos nossos dias. Todo mundo preocupado, todo mundo ocupado. Jesus, então, ele parece que ele está lendo o jornal de hoje. Parece que ele acabou de ouvir o último noticiário, que aí os noticiários das televisões estão dando. Então ele pega e escreve isso. Quentinho, né? Parece que saiu agora. Está exatamente dentro do contexto de vida que nós estamos vivendo. Preocupados, ocupados. Ali ele então pega e, observando isso, ele introduz para ver se encaixa dentro dessa ocupação toda, desse espaço que não tem mais espaço para nada. A gente não tem mais espaço para nada. É ocupação, é preocupação, aquela coisa doentia. Ele então diz: olha, buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus aqui ele nos mostra o que é verdadeiramente a prioridade. Irmãos, nós não estamos sabendo priorizar esse cântico que nós acabamos de cantar. Deus cuida de mim. Amém? Isso é prioridade na nossa vida. Jesus está dizendo aqui que nós não, olha, não vá trabalhar, fique em casa, só preocupado com o reino de Deus. Ele não está falando isso não. Ele está falando para nós trabalharmos, pegarmos o Transcol todo dia, pegarmos a Uber, sei lá o que for, o meio de transporte que você tem, e trabalhar até a pé. Continue fazendo o que você está fazendo. Mas a sua prioridade é o reino. A sua prioridade é o reino. E irmãos, observa aqui que Jesus fala isso dentro desse contexto, e parece até que Jesus estava assim, como se fosse um eremita, estivesse lá nos montes, só pensando em Deus.
Então é fácil para Jesus falar isso? Não, não é fácil para Jesus falar isso, não. Ele fala dentro de um contexto de muitas e muitas coisas que ele está fazendo. Jesus não tinha tempo. Ele era um homem muito ocupado. Vamos ler, por exemplo, para nós observarmos isso, vamos ler Marcos 1, 32 e 39. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém, irmãos? Olha aqui, Jesus ele tinha muitas tarefas. Ele não parava. Mas quando parava, ele sempre tinha um tempo a sós com Deus. Diante de todas essas responsabilidades, ele tinha um tempo a sós com Deus. Amados, é necessário nessa vida de tanta turbulência que nós vivemos, nós temos que ter esse discernimento. Paulo, escrevendo aos Efésios, Paulo disse: para que Deus nos concedesse espírito de sabedoria e de revelação. Irmão, nós somos chamados por Deus. Amém? Nós não fomos chamados pelo pregador que pregou na noite que nós nos convertemos. O pregador pregou, mas quem chamou foi o Senhor. Foi o Senhor quem nos convenceu que nós éramos pecadores. E hoje nós somos pecadores, mas somos pecadores perdoados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E há uma necessidade, irmãos, dentro desse contexto de vida que a gente tem de dar prioridade ao reino. Eu sou aposentado, acordo pela manhã e parece que você então tem tempo para cuidar das coisas de Deus. É a mesma coisa que quando eu trabalhava. Não tenho tempo não. Para cuidar das coisas de Deus, a gente nunca tem tempo. Você tem que repreender isso na sua vida em nome de Jesus. Tudo que é para o reino, você não tem tempo. Tudo que é para o reino, você quer fazer improvisadamente. Nós temos que aprender, irmãos, pedir a Deus que Ele nos revele isso. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele está escrevendo para os crentes. Nós precisamos discernir que Deus nos chamou para uma missão. Amém, irmãos? Nós não fomos chamados por João, Paulo, Pedro, Maria. Nós fomos chamados pelo Senhor. Fiel é Deus, diz Paulo, porque foste chamado à comunhão do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então Deus nos chamou para a comunhão com Cristo. Irmãos, esta é a nossa prioridade. Você pode pensar em casar, você pode trabalhar, você pode estudar, você pode fazer curso superior, você pode fazer mestrado, você pode fazer doutorado, você pode fazer o que você quiser fazer. Mas a sua prioridade tem que ser o reino. Irmão, se nós não tivermos isso como prioridade, nós vamos tropeçar, porque o mundo está nos atropelando. E nós não somos aquele
que retrocedemos. Nós somos daquele que olhamos para frente, porque o nosso Redentor vive. Eu sei que quando nós buscamos ao Senhor, o inimigo se levanta contra nós, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele se levanta, mas se levanta para cair. E nós temos que cuidar, irmãos, da nossa vida espiritual. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Você não pode passar um dia sequer, sem ler algo a respeito da palavra de Deus. Não é uma questão de se você vai para o céu ou não. É uma questão de saber que na proporção que você cuida da palavra, o Senhor vai cuidando mais de você. Amém? Nesse contexto aqui, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos. Não tem como Deus entrar, irmãos, na nossa ocupação, na nossa preocupação. É preocupação demais, é inquietação demais. Ele fala e nós não ouvimos. Irmãos, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Os tempos estão difíceis e vão ficar mais difíceis ainda. Nós ainda somos uma geração de privilegiados. Eu hoje, quando eu vejo uma mulher grávida, eu até choro. Eu abençoo a criança, mas eu choro, mas meu Deus, coitada dessa criança. O que essa criança vai passar daqui a 20, 30 anos? Que geração louca é essa que está vindo por aí? Abençoo. Está vindo? Deus abençoe. O Senhor guardará esta criança. Mas tempos difíceis estão vindo para nós. Então é necessário, irmãos, nós cuidarmos com muito carinho, não é? Separarmos uma sós com Deus. Amados, leamos, eu falei isso com os irmãos terça-feira, leamos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Conheçamos a vida de Jesus. Você vai conhecer quem Ele é. Jesus é o cara. Aleluia. Amém, irmãos? Leia uma vez, leia 2 vezes, leia 3 vezes, leia N vezes os evangelhos. Satura a sua mente com os evangelhos. Você vai ficar um homem rico da palavra do Senhor. Esse mundo não vai nos assustar. Amém? Esse mundo não vai nos assustar. Porque nós sabemos em quem temos crido e que é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Então, irmãos, nós temos que saber priorizar, sim. Priorizar. Você pode fazer seus planos. Você que quer casar, pense em casar, case. Você que quer comprar uma casa, pense em comprar, tem condições, compre. Mas você não pode ignorar a presença de Deus na sua vida. Isso é primordial. Isso nos cura. Olha, hoje a nossa vida está assim, mas amanhã ela pode estar de cabeça para baixo. É como se nós estivéssemos numa roda gigante. Hoje a gente está lá em cima, depois está no meio, depois está lá embaixo, depois está no meio de novo, depois está lá em cima, está lá embaixo, e vai rodando. Mas nós estamos em Cristo, lá embaixo, lá em cima e no meio. Aleluia. Essa é a nossa esperança, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa esperança. Não tem como, amados, deixarmos de experimentar essa verdade, que Deus cuida de mim. Você tem convicção disso? Deus cuida de nós, mesmo passando por problemas, mesmo passando por situações que não estavam dentro das nossas programações, mas eu tenho certeza que Deus cuida de mim. Nós não podemos deixar de ter essa certeza, mas nós temos que cuidar dessa certeza.
Cuidado. Pegar a palavra, pegar a porta do quarto, fecha, pega a sua Bíblia, leia alguma coisa das Escrituras, ore, peça a Deus sabedoria, vai fazendo isso aos poucos, na proporção que você vai fazendo isso, você vai querendo fazer mais. Eu quero mais. E na proporção que a gente começa a ler, na proporção que a gente começa a orar, a gente vai querendo mais, porque é gostoso, irmãos, nós nos deleitarmos do Senhor. Amém, irmãos? As lutas virão, mas não temos como ignorar isso. Mas o Senhor cuida de ti. Oh, glória a Deus. Hoje eu tenho o hábito de peço a Deus para gerar isso em mim de uma forma mais clara, pegar a palavra, cuidar da palavra, guardar a palavra no coração e orar: Senhor, obrigado por mais um dia, livra-me do mal desse dia, guarde os meus filhos, guarde a igreja, guarde a nossa nação, guarde os homens que presidem esse país, guarde as nações, em nome de Jesus. Irmão, isso tem que ser feito hoje, amanhã e continuamente até que Ele venha. Isso chama-se prioridade, irmãos. Você pode ter absoluta certeza, se você estiver fazendo algum negócio, mas se você estiver negociando, se o Senhor estiver no meio, esse negócio vai dar certo, em nome de Jesus. Mas não é buscar o Senhor quando a gente está lá no poço. Deus não quer isso. Deus quer que você busque o Senhor agora, a sua juventude, a sua força. Deus quer a sua força. Amém? Não vamos esperar cair aí numa enfermidade como este homem que passou esse WhatsApp para mim: Perões, ore pela minha paz. Conversei alguma coisa com ele, falei que estaria esta semana levando o pedido dele para a igreja, eu estaria orando e jejuando por ele. Eu fiz isso, estou orando e jejuando por ele, e estou pedindo a oportunidade para ele ter um tempo para que eu possa ir visitá-lo. Ele é um homem que não tem tempo para você encontrar com você, mas Deus há de permitir esse tempo. E ele é muito religioso, super religioso, voltado aí para os ensinamentos aí do catolicismo, mas é um camarada fiel, beato mesmo, né? Mas quer paz. Paz. E onde é que nós encontramos a paz? Em Jesus. Eu vos dou a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo. E nós precisamos de paz para pensar, paz para dialogar, paz para ouvir. Amém? Mas cuidemos essa disciplina do assócio com Deus. Ela é a disciplina mais espetacular que existe na vida do crente. Você vai se sentir sendo discipulado pelo Espírito Santo, assim como Jesus discipulava os seus discípulos. Hoje quem nos discipula é o Espírito Santo, Ele que nos ensina. Que bom, irmãos, olha, a gente ter experiência fresquinha. Você está passando por um problema, seja ele qual for, você coloca seu joelho no chão e pede a Deus sabedoria. E no tempo certo, na hora certa, no momento exato, a sabedoria vem. Irmãos, isso nos fortalece. Amém? Isso nos fortalece. Nós sabemos que o nosso Deus é fiel. Então, irmãos, temos essa prioridade, a prioridade de buscarmos o reino de Deus. O reino de Deus. Independente do que você
esteja fazendo. O mundo nos ocupa. Quando eu comecei a ter contato com a informática, pela primeira vez que eu botei a mão em um computador, fiquei até assustado com o negócio, porque a gente estava acostumado a trabalhar com máquina de datilografia, e eu fui bater um pequeno texto e errei. E eu falei para a moça que estava fazendo o curso, falei, errei, como é que eu vou apagar isso aqui? Você apaga com borracha, o que a gente faz? Né? Tinha errado a palavra, eu falei, não. Ela deu até uma gargalhada, eu disse apagar, como é que eu ia apagar? Lembra aquele papelzinho branco que você usava na máquina de datilografia? Plum! Para apagar a letra, você errou? Não é? Então, irmãos, ela falou, não é assim. Aí eu fui ver, eu falei, meu Deus, agora, no mundo da informática, acabou. Agora a gente vai trabalhar mais tranquilo, tudo vai ficar legal. Tudo ficou legal, nada. Muito pelo contrário. Hoje nós vivemos no mundo da informação. É muita informação, informação demais. Mas informação da palavra de Deus não vai. Nós não estamos enchendo a nossa mente com a palavra. Nós temos informações de tudo quanto é tipo de porcaria que tem nessa rede social. Só tem porcaria. Se você tirar lá 1% de alguma coisa, você pescou bem. Jogou a rede de uma água que tinha muito peixe. E a gente fica envolvido com essas coisas. Podemos ter essas coisas? Podemos, mas isso não é a nossa prioridade. Hoje nós não podemos viver sem essas coisas, entre aspas, porque a necessidade de nós nos comunicarmos, não é? Estou querendo dizer que a gente vai viver um mundo alheio a tudo. Não, nós podemos viver dentro desse contexto do mundo, mas não podemos viver segundo os princípios do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se a gente não tem essa prioridade de ter um encontro com Deus, um a sós com Deus, eu marquei um encontro com Deus. Não tem nada melhor do que você marcar um encontro com Deus na sua casa, no seu quarto. Feche a sua porta, pegue as escrituras, leia um salmo, ou faça um propósito de ler os evangelhos. Ora a Deus, coloque suas necessidades, coloque os seus problemas. Não é isso que é a palavra de Deus? Se nós nos aproximamos de Deus, o que Ele faz? Ele, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Você crê nisso? Amém. Nós temos que ter isso. Essa é a disciplina mais importante das disciplinas. O nosso a sós com Deus. É através desse a sós com Deus que nós vamos desenvolver o nosso sacerdócio. Cada crente tem uma responsabilidade pessoal com o Senhor. A cada crente Deus deu uma missão. A cada crente Deus deu os dons. A cada crente Deus deu sabedoria. Todos nós temos sabedoria do Senhor. Glória a Deus. Nós não podemos viver, irmãos, de experiência dos outros. Experiências dos outros são boas, elas nos acrescentam algumas coisas importantes. Eu me lembro quando eu estava na Antonep, eu tinha um compromisso muito sério com a Antonep. Passei 10 anos à frente da Antonep. Participei de vários encontros da Antonep. Ouvi preletores nacionais e internacionais. Só faltei ouvir anjos falando. Era gente de tudo quanto é canto. Foram palavras que edificaram a minha vida. Tudo bem, mas as palavras, mas os momentos que marcaram a minha vida foi o meu a sós com Deus. O que me segura no Evangelho, o que me faz andar com a cabeça erguida, é o meu tempo a sós com Deus. Eu não dispenso a palavra de um mestre. Gosto de ouvir os mestres da palavra. Amo
ouvir um homem cheio do Espírito pregando a palavra de Deus com uma sabedoria divina. Oh, que maravilhoso! Sou muito edificado. Mas o meu tempo a sós com Deus, irmãos, é indispensável. É você e Deus, olha, cara a cara, você e ele com você. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a Bíblia dá esta ênfase. Eu falo isso muito na reunião de oração, irmãos. Nós estamos reunidos, mas a palavra de Deus fala: quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem isso, outro tem aquilo, outro tem aquilo outro. Sabe de onde é que vem isso tudo? Do nosso tempo a sós com Deus. Se você não tem tempo a sós com Deus, você não tem o que falar de Deus. Você já observou se os homens que estudam a palavra, os homens que amam a palavra, se você der tempo a ele pega o microfone, é ele que fala o tempo todo. Por quê? Porque ele tem o que falar. As pessoas que têm timidez para orar, timidez para falar, não têm intimidade com Deus. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Você não é tímido porque você é tímido, você é tímido porque você não tem intimidade com o Senhor. Mas quando nós tivermos intimidade com o Senhor, essa timidez vai embora em nome de Jesus, porque nós temos o que falar. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Esta é a nossa prioridade. A prioridade que nós temos durante o nosso dia é esse tempo com o Senhor. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, irmãos, não percamos tempo diante de um problema que você está passando, uma grande oportunidade para você subir mais um degrau na vida, até você chegar lá no ápice da pirâmide. Cada problema que nós temos não é para abaixar a nossa cabeça, muito pelo contrário. Se é para falar: Satanás, você está repreendido em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus eu repreendo essa ação maligna na minha vida e caminho, vou em frente. Amém, irmãos? Essa convicção nós temos que ter, a convicção de que Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Você tem essa certeza? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus cuida de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos, diante dessas situações tão difíceis, por exemplo, como está passando o nosso país, nós temos a lucidez de colocarmos as nossas ideologias, convicções partidárias. Nós temos que ter a convicção no Senhor. Amém. Glória a Deus. E orarmos pelas nossas autoridades, para que haja ordem e progresso nesta nação. Amém. Glória a Deus. Se a gente deixa as nossas convicções, expõe as nossas convicções, nós temos que expor o Senhor. Podemos até falar, mas com equilíbrio, não passando por cima dos princípios da palavra, como está lá em Romanos 13, para nós orarmos pelas nossas autoridades. Quando Nero matava cristãos lá na arena, oferecia cristãos, botava cristãos na boca dos leões, a palavra de Deus fala para nós orarmos pelas autoridades. Homens que perseguiam o Evangelho, mas a palavra de Deus manda orar pela nossa autoridade. Essa é a nossa missão. Deus nos chamou para isso. Amém? Mas nós só teremos os nossos olhos abertos se nós fizermos o que Paulo está dizendo. Pedir a Deus que nos conceda
espírito de sabedoria e de revelação. A obra de Deus só pode ser feita por Deus. Deus não quer nada nosso. Tudo o que é nosso, o melhor que seja, não presta para o reino de Deus. Nós só podemos fazer se tivermos revelação do Espírito. O Espírito Santo é quem vai nos dar revelação para fazermos a obra de Deus. Mas para fazermos a obra de Deus, nós precisamos de ter intimidade com o Senhor. Às vezes você está num grupo familiar, você pode dizer que seu grupo familiar não está bom. O grupo familiar não está bom. O irmão Walter sempre dizia: o problema não está na comida, o problema está no comedor. O comedor não está com fome, a comida não presta. Mas fica aí uns 2, 3 dias em jejum, e passa lá na casa de um irmão que está fazendo lá um negócio que você não gosta. Se ele colocar na mesa, você come. Dá uma fome quando ele fica em jejum, parece que a fome dobra. Então, irmãos, o comedor não está com fome, a comida não presta. Seu grupo familiar não está ruim, você é que não está bem com Deus. Peça a Deus sabedoria para saber qual é a dificuldade do seu grupo. Peça a Deus discernimento para entender o que está acontecendo. Está com problema na igreja? Ora por este problema. Peça a Deus sabedoria. Amém? Chame os presbíteros, converse com os presbíteros. Estamos abertos para qualquer dúvida que você tenha com relação aos problemas que você julga que a igreja tem. A igreja tem problema? Tem. Vai ter e vai continuar a ter. Mas isso não vai nos impedir de caminhar. Glória a Deus, é verdade. Vamos orar uns pelos outros, não é? Vamos nos aproximar daqueles irmãos amáveis e também dos irmãos, às vezes, não amáveis. Se tem irmãos não amáveis, às vezes tem irmãos que são gostáveis, né? Você não precisa fazer nada, absolutamente nada para gostar dele. Ele já é gostável. Só você olhar para ele, você dá um abraço nele. Mas tem uns que às vezes não são assim. Precisa de dar mais um tempo, Senhor. Dá uma respirada mais fundo. Mas em nome de Jesus, você abraça. Glória a Deus, irmãos. Mas isto vem, irmãos, isto vem da graça de Deus. Isso vem da força do Espírito, da sabedoria de Deus que habita em nós. Glória a Deus por isso, irmãos. Eu gostaria de um dia, e oro a Deus, e tenho orado, para que nós, a igreja, nós aprendamos a desenvolver o nosso sacerdócio, a nossa intimidade. O sacerdócio só se desenvolve com o tempo a sós. Essa foi a realidade que Jesus viu nesse contexto. Que beberemos, com que nos vestiremos, é a nossa preocupação do dia a dia. Se nós colocarmos diante de Deus a nossa vida, nós saberemos o que beberemos, nós saberemos o que vestiremos, porque o Senhor vai nos dar graça para passarmos pelas tempestades. Bem, irmãos, não há vida boa. Não pense que se você orar, sua vida vai melhorar. Você vai continuar tendo problema. Mas você vai continuar tendo problema em Cristo. Nessa peleja não tereis que pelejar. Glória a Deus por isso. Vamos estar preparados, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Não é? O dia de amanhã a Deus pertence. Mas se nós estivermos firmados na palavra, quando o dia de amanhã chegar, nós saberemos viver esse dia e caminharmos realmente firmes nesse propósito. Mas não deixemos, amados irmãos, ter duas sós com Deus. Esse tempo, ele realmente é precioso.
estava conversando com o irmão e ele falou para mim: você está aprendendo a tocar violão, você estuda violão por quantas horas por dia? Eu falei: olha, na medida do possível eu estou estudando meia hora, talvez uma hora. Puxa, mas por dia? Eu falei: está aprendendo alguma coisa? Alguma coisa. A gente vai aprendendo alguma coisa. Até quando? Não sei. Mas se eu persistir, eu vou aprender. É assim, irmãos, nós com o Senhor. Tudo nos mostra que um tempo a sós com Deus é inútil. É isso que o diabo quer. Perca tempo, você passa um tempo a sós com Deus, você não aprende nada. E você cai nessa. Mas aprende sim. Permaneça. Continue. Você vai começar a receber revelação de Deus. Continue, insista. Eu pensei que eu nunca fosse aprender esse tal de violão. Eu estou insistindo, estou começando a aprender. Olha, violão, por que não aprender as coisas do Senhor? Amados, aprendamos a remir o tempo, porquanto os dias são maus. Amém? Dias maus virão para nós, mas os que confiam no Senhor, diz a palavra, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Eu tenho essa certeza. Sabe por quê? Eu tenho essa certeza? Porque Deus cuida de ti. E Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Às vezes você não está percebendo isso, mas Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Eu, antes de conhecer o Senhor, não sabia, mas Ele já cuidava de mim. Olha, desde que eu estava no ventre da minha mãe, eu posso falar isso com o Paulo, com convicção. Até hoje Deus tem cuidado de mim. E vai cuidar até eu dar o meu último suspiro na face da terra. Tenho plena convicção disso. Que Ele cuida de mim, cuida. E Ele cuida de você. Ele tem cuidado, mas um cuidado muito especial. O cuidado de Deus é um cuidado especial. Nesta noite, quero compartilhar com os irmãos. Você que está passando por problemas. Eu estou passando por problemas. Mas Deus cuida de mim. Amém. E esses problemas têm me aproximado de Deus. Aleluia. E vai me aproximar mais ainda. Tiago diz: tendes grandes gozo quando passares por várias provações. Você já pensou? Olha só, você tem gozo quando você estiver passando por provação. Isso é loucura. Tiago ficou doido. Como é que eu vou ter prazer se eu estou passando por provações? Ninguém quer ter. Ninguém tem prazer nas provações. Mas a Bíblia diz que tem. Porque nas provações nós ficamos cheios da presença de Deus. Nós buscamos o Senhor e o Senhor nos aquieta. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então não deixemos que estas coisas nos atropelem. Não deixemos que beberemos, que vestiremos. Que isto seja uma preocupação, mas que não ocupe o primeiro lugar da nossa vida. O primeiro lugar da nossa vida nós fechamos e guardamos para o Senhor Jesus. Porque Ele vive e é confiável. Amém? Eu estou no Evangelho aproximadamente quase 40 anos de Evangelho. Até hoje eu nunca me decepcionei com Deus. Ele tem se decepcionado comigo, mas não tem problema. Mas supera. Deus tem capacidade de superação para isso. Mas Ele cuida de mim. Ele abre os meus olhos e tem feito eu andar com a cabeça erguida.
Amém, irmãos? Então vamos permanecer no Senhor. Nossa vitória está em permanecer no Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé.